Bem, na maior parte das vezes, essas planilhas de controle de cheque são muitas informações. Então, quando necessitamos imprimir esses relatórios e eles ultrapassam a página, isso se torna um problema na questão do cabeçalho ser repetido. Vamos ver no caso dessa planilha que vocês estão vendo agora. Observem que ela ultrapassou a página, então ela vai usar mais do que uma página na hora da impressão. Então, ao cortar aqui, eu precisaria ter o cabeçalho novamente para entender as informações de cada página. Observe que eu configurei essa planilha para quando você clicar em visualizar a impressão, nós temos aqui o cabeçalho da primeira página. Se eu ir para a próxima página, a planilha vai repetir o cabeçalho. Então, todas as páginas que forem impressas vão ter o cabeçalho. Então, ela sempre está repetindo o cabeçalho. Ok? Outro caso é você fazer uma planilha que ultrapasse a linha lateral. Então, ela vai gastar mais de uma página, mas está ultrapassando a linha lateral. Então, para a parte de cheque, você precisaria ter a parte de colunas, o cabeçalho das colunas também. Então, vamos observar ao imprimir, que eu configurei pensando nisso também. Visualizar a impressão. Vejamos que na primeira página nós temos a boleto. Se eu clicar em próximo, ele vai me mostrar o cheque e os totais, porém repetindo o cabeçalho que nós temos unidade e conta. Então, repetindo as três últimas linhas, que possibilita você utilizar a classificação. E também ele vai ordenando até passar para a parte de baixo também, mostrando toda a composição da planilha e um cabeçalho básico dela também. O ideal seria criar relatórios dinâmicos que não ultrapassem essa linha da direita. Você pode reduzir a fonte da letra, evitando ao máximo, que fica uma planilha, uma impressão muito ruim. É mais interessante a impressão com cabeçalho só na mesma página. Então, sempre evite que a planilha ultrapasse a margem direita do Excel. É um conselho que ficaria melhor suas planilhas. Por fim, eu vou mostrar para vocês o gráfico dinâmico. Esse gráfico dinâmico, ele converte todas as informações contidas na planilha dinâmica em gráficos, em informações gráficas, conforme essa que vocês estão observando agora. Então, da maneira que a planilha dinâmica estiver, o gráfico dinâmico vai estar mostrando um gráfico correspondente. Então, se eu quiser filtrar aqui o gráfico pedindo só a unidade de Ceará, ele vai mostrar o gráfico só do estado do Ceará por cada unidade, o que tem de cheque e o que tem de boleto. Se eu voltar no relatório dinâmico, vocês podem observar que o relatório ficou igual ao gráfico. Então, se eu modifico o relatório a tabela dinâmica, o gráfico dinâmico vai modificar automaticamente. E se eu modifico o gráfico dinâmico, a tabela dinâmica modifica também automaticamente. Então, são duas ferramentas que funcionam junto. Isso é interessante, que para cada relatório dinâmico que você fizer, você tem uma opção de ter um gráfico para, se for o caso de fazer uma demonstração para uma gerência ou uma apresentação para alguma pessoa, você tem sempre essa opção de gráfico. E você sempre, conforme a informação que você inserir na tabela dinâmica, o gráfico vai mostrar. Então, por exemplo, se eu quiser também restringir, quero saber só da unidade de brigadeiro, como que está a questão de cheques. Aí ele vai mostrar só a unidade de brigadeiro. Se eu quiser também olhar só do mês 3, na unidade de brigadeiro, não teve cheque no mês 3. Então,
esse relatório pode ser muito útil para alguma demonstração de alguma informação. Outra coisa, se eu mudar a tabela dinâmica para percentagem, observe que o gráfico dinâmico também vai mostrar o gráfico em percentagem. E assim sucessivamente. Se eu mudar a tabela dinâmica para campos, o gráfico vai mostrar conforme a tabela dinâmica. Espero que essa videoaula e essa planilha atenda às necessidades da sua empresa.